Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos o nosso programa semanal do 11Cast. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Você quer celebrar a excelência e dedicação de uma empresa que faz parte do universo contábil? A LJF tem um compromisso inabalável com a qualidade, oferecendo soluções inteligentes e um atendimento personalizado, focando em gerações de valores e lucratividade para os seus clientes. Hoje recebemos a visita do Dermeval Nonato, que é presidente do Fundo de Pensão da Embasa, a Fabasa, que é vinculada à Embasa, que é a empresa baiana de águas e saneamento aqui da Bahia. E, para tanto, vamos falar sobre previdência complementar. E ele vai detalhar bastante aqui para nós todos os benefícios que um fundo complementar de previdência possa apresentar para os seus associados. Bom dia, Dermeval. Tudo bom? Bom dia. Fala um pouquinho de você aí, sua formação profissional, enfim, sua expertise. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? A gente vem acompanhando aí as entrevistas do 11Cast, vê que são temas variados e muita informação importante, né, para todos nós. Bom, falando um pouco de mim, eu sou economista de formação, né, me formei na Universidade Federal da Bahia. Tão logo me formei, ingressei no mercado financeiro, fui trainee do HSBC, passei lá alguns anos, fui para Curitiba, né, na época a sede do HSBC era lá em Curitiba, né? Fui para lá. Depois, Antigo Bamerindos, exatamente. O HSBC adquiriu o Bamerindos naquela época que os bancos daqui estavam com problema, né? E alguns bancos internacionais adquiriram os bancos locais e o HSBC adquiriu o Bamerindos. Foi na época do PROE dos bancos. Exatamente. E aí eu participei do programa trainee lá na época da universidade, passei e aí fui a Curitiba, fiquei um tempo, voltei para Salvador, trabalhei na área de pessoa jurídica. Depois fui para o ABN Real, né? Fiquei um tempo lá. Depois eu resolvi fazer concurso público, ingressei na Embasa, né? Como economista da Embasa. Lá na Embasa, passei por diversos cargos, né? Fui coordenador de investimento e orçamento, fui superintendente financeiro da Embasa. E depois recebi um convite que muito me honrou para ser diretor financeiro da Fabasa, né, que é o Fundo de Previdência Complementar da Embasa. Para ser diretor de uma fundação tem que ter uma série de certificações de mercado, sobretudo aqueles que trabalham com os investimentos, né? A legislação é muito rígida nesse sentido e por conta de eu já ter origem no mercado financeiro, já tinha essas certificações e vim mantendo elas. E aí vim para cá, aceitei o convite, fiquei de novembro de 2013 até março de 24 como diretor financeiro e agora assumi, né, em março a presidência da fundação. Certo. E vamos lá do comecinho, a Fabasa, qual é a missão da Fabasa? A missão da Fabasa é fazer a gestão dos recursos dos empregados da Embasa, né, com o objetivo de capitalizar esses recursos para que no momento da aposentadoria deles, eles tenham uma renda complementar ao benefício do INSS. É por isso que vem esse nome, Previdência Complementar. Ela complementa a Previdência Oficial. Isso. Né? Então, e é um sistema que as grandes empresas brasileiras, públicas e privadas, né, elas têm os seus fundos de previdência complementar. O empregado coloca um determinado valor e o patrocinador, que é assim que a gente chama tecnicamente a empresa,
né, no ambiente da Previdência Complementar, dos fundos de pensão, coloca um valor equivalente. Então, é aquela coisa, né? É um para um. Então, é um benefício que o empregado tem que não tem como o cara não participar disso. Porque de cara ele já ganha 100%. Né? Ele coloca R$1, o patrocinador coloca mais R$1. E a gente administra esse recurso, né? Durante o tempo. Quando ele se aposenta, ele tem a opção. Aí, a depender do plano dele, né? Porque tem diversos tipos de planos, né? A Fabasa se caracteriza muito para administrar um plano de contribuição definida, né? Ele acumula uma reserva individual e lá ele pode resgatar ou ele pode diferir, né? Parcelar aquele saldo em meses, em anos, né? 10 anos, 20 anos, 5 anos. Né? Funciona assim. Agora, o ingresso desse funcionário da Embasa é facultativo? É facultativo. É uma opção dele. Ele é uma opção dele. Participa se quiser. Exatamente. Então, assim, como é que funciona isso? Toda vez, no caso da Embasa, que é uma empresa pública, então a admissão do empregado da Embasa é através de concurso. A partir de 88. A partir de 88. Da Constituição. Exatamente. Nas privadas, não. Que as privadas também têm fundos de pensão, tem fundos de previdência complementar, mas no caso da Embasa especificamente, ele faz o concurso. No momento da contratação, antes da contratação, tem uns momentos, né, da área de recursos humanos da empresa que vai falar sobre os benefícios. E aí a gente tem uma equipe, né? A gente tem uma diretoria de benefícios que cuida dessa parte. Vai com a equipe, explica como funciona o plano, leva o estatuto da fundação, leva o regulamento do plano, quais são os benefícios, quais são os direitos, todos que a pessoa pode vir a ter. Explica um pouco sobre previdência complementar para as pessoas, porque é muito comum as pessoas não conhecerem, né, do benefício. E elas têm a faculdade de aderir ou não. Né? Tem a faculdade de aderir ou não. A nossa adesão é muito boa. Hoje, a adesão da Fabasa hoje gira em torno de 90%. Poxa. 90%. É uma adesão até um pouco acima da média do nosso segmento. Totalidade. É quase a totalidade. Então, assim, a gente fica muito feliz porque os próprios empregados antigos, eles recomendam aos novos. Né? Essa adesão, logo no início, algumas pessoas não aderem, ficam meio receosas, algumas entendem que eu passei no concurso, mas vou fazer outros concursos, não vou entrar. Que é uma temeridade fazer isso, porque se você passou outro concurso, você pode portar o recurso para outro fundo de pensão ou para outro plano de previdência complementar. A legislação permite isso. Então, no decorrer, os próprios colegas vão incentivando as pessoas a fazerem e a gente tem esse nível de adesão bem interessante, bem importante. Agora, para a pessoa entrar nessa previdência complementar, ela tem um prazo de carência ou ela pode, assim que for admitida, já ingressar? Tem um período assim de... Assim que ela for admitida, ela pode ingressar, mesmo que ela não ingresse logo no início, ela pode ingressar depois. A questão da previdência oficial, ela não, pelo que você falou, pelos números, não deve impactar tanto no ingresso dessas pessoas, né? O que você falou em torno de 90%, eu quero dizer o seguinte, ela já tem aquele desconto da Previdência Oficial e ainda vai ter que aportar para a complementar. Quer dizer, esse encontro de contas não é uma barreira de entrada, não, pelo que eu vejo. Não, porque se a gente for olhar, o teto hoje do INSS gira em torno de 7.700. Gira em torno disso. 5 salários e meio. 5 salários e meio. Então, o que acontece? Muita gente que entra, mesmo aquelas pessoas que entram com salário abaixo disso, com o tempo na Embasa, com promoções e tudo, vai suplantar esse valor. Então, assim, e nem todo mundo que se aposenta pelo INSS, mesmo contribuindo pelo teto, não consegue adquirir o teto. Esse é o máximo. A média é 2 salários mínimos. Exatamente. Então, o que acontece? Que é um absurdo. Que é um absurdo. Então, se a pessoa não fizer
uma previdência complementar, provavelmente ela vai ter sérias dificuldades para se manter no momento da inatividade laboral. Então, essa questão que a gente estava falando agora há pouco sobre adesão, é tão impactante. A FABASA tem uma adesão bem interessante, mas tem outras entidades que não têm esse nível de adesão. E, recentemente, aí é uma notícia até nova, o próprio legislador da Previdência Complementar passou a considerar as adesões automáticas, né? O cidadão que entra nas empresas que tem fundo de pensão, ele já adere automaticamente, como tem essa questão da faculdade, que é uma questão constitucional, o artigo 202 da Constituição, permite que ele, em 120 dias, ele, se ele não quiser ficar, tem que declarar que ele tem que declarar que não quer, e aí o dinheiro é devolvido para ele. Entendi. Por que está sendo feito isso? Porque isso é uma experiência internacional e que isso faz toda a diferença. Às vezes a pessoa entra muito jovem nas empresas e não tem essa consciência do longo prazo. A pessoa, quando é jovem, acha que que o futuro nunca vai chegar. Vai chegar, quando ele chegar lá para frente, ele pensa nisso. Só que para você conseguir amealhar recursos, o tempo tem que jogar ao seu favor, né? O tempo e a capitalização dos juros. Se você deixa para fazer adesão a planos de previdência complementar muito tarde, consequentemente, você vai ter um tempo de capitalização menor, consequentemente não vai conseguir amealhar uma reserva importante para poder subsistir no momento da inatividade, né? Tá. Agora, eu queria fazer uma pergunta fugindo um pouquinho aqui do roteiro, uma pergunta um pouco assim difícil até de responder. É um contraponto. Nessa toada que vai a Previdência Oficial, né, desse descompasso cada vez se acentua mais, você acha que, por exemplo, a Previdência Complementar tende a, não vou dizer substituir, mas ter um crescimento significativo em face dessa questão que não se resolve da Previdência Oficial, né? Porque, você tem ideia, teve um ano aqui, recente, acho que foi 2020, a Previdência Oficial, ela teve um déficit de 270 bilhões de reais, você deve saber disso. Então, quer dizer, como é que você vai equalizar, não vou dizer nem a médio prazo, a longo prazo, essa Previdência Oficial? Como é que você vê isso? Nessa nossa situação por exemplo, a questão do tempo de serviço, a expectativa de vida cada vez se alongando mais, tem também o segmento dos trabalhadores rurais, que agora estão um pouco mais cobertos, mas que antes não havia isso, essa proteção. E cada vez mais, obrigatoriamente, você tem que dar uma renda para uma pessoa. A pessoa que nunca trabalhou, vai chegar uma hora que o governo também estende, né, esse benefício, mesmo não tendo contribuído. Quer dizer, vai se tornar, do ponto de vista econômico, financeiro, inadministrável, né, a longo prazo. É verdade. Esse é um problema mundial. Sim. É um problema mundial. Recentemente a gente viu na França uma reforma da Previdência que as pessoas foram às ruas porque não queria que aumentasse a idade mínima para a Previdência. Mas a conta começa a não fechar. Porque o que acontece? Aí vamos conversar aqui com bem tranquilidade e bem amplo, porque é um assunto bem complexo. Existe algo que é uma notícia boa: nós estamos mais longevos. Sim. Nós estamos vivendo mais, né? Por quê? A ciência evoluiu, a ciência médica evoluiu, então tem medicamentos, as pessoas também, nutrição se cuidam mais. Me lembro que quando eu era criança, era comum as pessoas fumarem, né? Os adultos fumarem. Hoje em dia era charme. Hoje em dia você vê que não é bem assim. O culto ao corpo, a saúde, né? O health, né? Que chama, né? Então, nós estamos mais longevos. Isso tem um custo. Além de estarmos mais longevos, os índices de natalidade também diminuíram. Então, assim,
para a Previdência Oficial, que é o regime que a gente chama de regime de repartição simples, né, da qual uma base de trabalhadores em atividade contribui para aqueles inativos receberem. Não é um regime de capitalização, né? Você é como se fosse uma caixa d'água, você enche e distribui para aqueles inativos. Então, a conta até há 30, 40 anos atrás era o quê? Você tinha na base da pirâmide muita gente né, ativa economicamente e poucos inativos. O que é que acontece? Hoje, essa base da pirâmide, né, quem estuda geografia lembra que aquela pirâmide no Brasil era aquela pirâmide. Era exatamente. O triângulo. Hoje não é mais assim. Então, hoje é um tijolo. Você não tem uma quantidade de pessoas na economia contribuindo para poder sustentar aquelas na inatividade. Além daquelas pessoas, nem todas estão na economia formal, né? No Brasil há uma informalidade muito grande. Então, o que quer dizer? Pouca gente contribui para o INSS. Tanto é que agora o pessoal que é MEI e tal, dentro do imposto já está lá o INSS, é uma forma de você também arrecadar e dar a seguridade para as pessoas. Mas tem muita gente que vive na informalidade e não paga imposto, não paga nada, né? Então, você tem uma dificuldade. E essa conta não fecha. Se não aumentar, se a longevidade, nós estamos mais longevos, aumentou. Então, por isso é que vem as reformas de previdência. Olha, não dá mais para você se aposentar com 55 anos, como era antigamente, antes da reforma. Se em 90, na década de 90, a expectativa média do brasileiro é de 68 anos. Olha que eu falo de expectativa média, né? O Brasil é muito diverso, né? Você tem um Nordeste mais pobre, o Sul mais rico, enfim. Hoje é 73 anos. E tem a diferença entre homens e mulheres. E homens e mulheres. Então, o que acontece? A mulher vive mais. A mulher vive mais porque ela se cuida mais. Ela vai mais ao médico, ela se cuida mais. Isso é a tábua média. Mas para o indivíduo de classe média, por exemplo, ele vive muito mais. Hoje em dia, a gente consegue ver pessoas de 80, 90, 100 anos plenas. Agora a gente está acompanhando os artistas, né? Renomados, você vê Caetano e Bethânia, 80 anos, fazendo show, fazendo turnê, bem, vivendo bem. Eles podem viver 90, 100 anos, mas essa conta alguém tem que pagar. Então, o que acontece? O que eu vejo hoje? Eu vejo que o Estado ele não vai ter capacidade arrecadatória para poder pagar benefício de previdência por 20, 30 anos as pessoas inativas. Eu acho que o Estado vai ter dificuldade. Mesmo com essas pequenas modificações, por exemplo, de que o homem, a cada ano, ele tem que trabalhar 6 meses a mais, e a mulher também, até 2031. Isso. 2031, o homem pode se aposentar com 65, quer dizer, aumentou, e a mulher com 62. Mesmo que isso vá não crescendo, em 31, o governo pode estabelecer uma outra meta, tal, a ponto de o homem só poder se aposentar com 70, a mulher com 68, e daí por diante, né? Mesmo assim, você vai ter esse déficit se acentuando. É verdade. É verdade. Essa reforma que aconteceu amenizou um pouco, mas o setor que cuida da Previdência já discute que não dá, tem que fazer uma nova reforma. Só que esse tipo de reforma mexe com muitos ânimos, né? Políticos, inclusive. Então, há uma resistência muito grande, a população resiste sempre, e tem vozes dissonantes. Agora, o que é que eu penso? Eu penso o seguinte, a longevidade está dada. Se não for feita uma coisa mais estrutural, a gente vai ter que ficar fazendo a cada 5, 10 anos, mini reformas como essa que você está sugerindo, você está colocando aí. Daqui 2031 faz uma outra, não vai ser mais 65, vai ser 70, 71. Isso. Então, o que eu penso é o seguinte, eu tenho uma visão, eu acho que o governo deveria estabelecer um valor mínimo para todos. Digamos, o salário mínimo, a maioria recebe salário mínimo da Previdência. Poderia estabelecer até
2, 3 para algumas pessoas que contribuem um pouco mais. E abrir para a Previdência Complementar Geral. O que é que eu falo abrir para a Previdência Complementar Geral? Você diz assim, olha, um percentual do seu salário, você vai contribuir para a oficial e um outro percentual vai ser para uma previdência complementar que você vai escolher. Isso aqui que eu estou colocando é uma ideia da minha cabeça, uma ideia minha, tá? Você vai escolher qualquer instituição financeira, você estabelece, obviamente, regras e planos de benefício, né? E você escolhe a instituição financeira que vai administrar aquele recurso. Se a instituição não estiver indo bem, você porta para outra. Você vai acompanhando esse processo. Dessa forma, eu imagino que suavizará um pouco a sobrecarga do governo, que pode ficar insolvente lá na frente, por não ter condições de pagar a Previdência, né? E você também, vamos dizer assim, não vou dizer que garante, mas você estabelece um novo formato de previdência no geral para as pessoas. Então você tem um regime de repartição e um regime de capitalização. Porque o que acontece? Hoje quem desfruta de previdência complementar é 7% da população brasileira. Em torno de 15 milhões de pessoas. Ou aquelas que trabalham em grandes empresas, como a Embasa, ou aquelas que fizeram seus planos, seus PGBLs, seus VGBLs nas seguradoras e bancos, né? Que são as entidades abertas. Mas é muito pouco. É muito pouco hoje, para você ter ideia, a Previdência Complementar ela representa 25% do PIB brasileiro. 25%, 2,8 trilhões de reais. Aí assim, pô, é muito isso? Não. Nos Estados Unidos, são 35 trilhões de dólares. É 137% do PIB. Você falou que representa 7% ou 9%? Não entendi. 7% da população brasileira tem plano complementar de previdência. Né? Aí eu estou somando ou de empresa ou de banco e seguradora. Agora, né? essa sua resposta aí, essa sua sugestão de fazer algo um pouco misto, digamos assim, né? Oficial e a complementar. Você acha que o governante abriria a mão desses recursos? Porque o grande problema que eu vejo no Brasil é que o governante não abre mão de nada. Você pode ver que agora essa atual situação que nós estamos aí, que finalmente o presidente parece que entendeu que ele tem que cortar despesa e que ele quer, digamos, fazer essa coisa de forma igualitária, se não em todos os ministérios, mas em muitos, o que só vai gerar descontentamento, né? Porque a proposição dele ao ganhar as eleições foi o oposto do que ele está falando agora. Ele sempre falou que despesa era investimento. Agora, talvez ele não pense mais assim, né? Uma guinada aí de 180 graus. Ciro Gomes, quando foi candidato a presidente em 2016, salvo engano, ele falava muito que o problema é que ele falava muito sobre previdência. Aí ele parou agora, não fala mais sobre isso. Ele dizia que o problema da Previdência do Brasil não era de receita, era de despesa. Tá? Que ele via ao inverso, que a Previdência tinha solução, mas sendo olhada na perspectiva da despesa, que era enorme e tal. Enfim, não quero entrar nessa questão. Mas eu estava falando o seguinte, voltando ao que você falou aí, sobre o governo abrir mão um pouco disso, tudo mais. Você não acha, como economista, que o grande problema do nosso país, que está acima de tudo, é a incapacidade de crescer economicamente há muito tempo? O que o Brasil cresce anualmente é ínfimo perante outras nações aí. O porquê essa incapacidade da gente alavancar nossa economia? Porque eu acho que nós temos que, cada vez mais, incentivar o agronegócio, recuperar a política industrial, que o Brasil, até os anos 60, 70, tinha uma indústria forte. Essa indústria meio que sucateou e tal. Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo completamente diferente, a gente tem que se reinventar. Um país do tamanho do Brasil, pelo amor de Deus, um país tão rico, e a gente não gera riqueza, a gente só, digamos assim, exporta commodity praticamente,
não tem valor agregado em nada, né, do que a gente importa, ou quase nada. Eu acho que a questão é bem macro mesmo, né? Então, eu acho que a gente poderia seguir também por aí. Ao mesmo tempo que você está ajustando a Previdência com essas mini-reformas quinquenais, por exemplo, que é até 30, hoje já são 7 anos, né? E depois vai ter que fazer outra. Então, e a gente vai ficar sempre um jeitinho aqui, jeitinho acolá. Procrastinando. Né? A gente tem que ter uma política de 50 anos. Como o nosso visionário lá atrás, Juscelino, né, queria implantar no país, né, visionário mesmo, idealista tal, fez muita coisa, mas também endividou muito. Criou a inflação, não é verdade? Com aquela ideia lá de transferir a capital para o Brasil. Enfim, tudo isso. Eu acho que essa discussão é bem macro, viu? Tudo bem que a gente está falando uma coisa aqui específica, né? Mas eu só queria dizer que eu acho isso, sabe? Eu acho que a gente tem que se reinventar de alguma forma. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo de que temos que ter os nossos diferenciais. O Brasil tem que ter o seu diferencial, até nas profissões. O cara abre um negócio, você vai abrir uma empresa e tal. E a concorrência é enorme. E qual é o seu diferencial? O preço não pode ser. Os preços estão mais ou menos nivelados, né? A inflação, sob controle e tal. Então, por que a sua empresa, o seu produto, o seu serviço tem que preponderar? Eu tenho que ter o meu diferencial e tenho que pensar nisso. Entende? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Enquanto país, a gente já está no terceiro milênio, não é? Eu sei que eu estou sendo um pouco idealista também. Você está trazendo uma questão que é muito importante, a questão do crescimento de um país, de uma nação, né? E você falou em retomar o desenvolvimento industrial, incentivar o agronegócio, essa coisa toda, que o Brasil, por sinal, é um país de primeira linha na questão do agronegócio, em termos de tecnologia e tudo, e até de subsídio também do governo, em relação a essa questão. Mas o problema que eu vejo, que tem a ver com ciência e tecnologia, e que você falou que a gente realmente, nós somos exportadores de commodities, tem a ver com valor agregado. E valor agregado você vem com a educação. Então aí a gente pode ir lá para trás e lembrar dos tigres asiáticos. Olha o que é a Coreia hoje. A Coreia hoje a gente anda de veículo coreano aqui, televisão coreana. O PIB da Coreia, em 1960, era 1/5 do brasileiro. Hoje ele é 5 vezes mais que o brasileiro. Pois é. Eu me lembro bem disso. A Coreia é um país paupérrimo, Coreia do Sul. Era meio que uma Coreia do Norte um pouquinho melhorada. Hoje em dia é o quê? É uma potência. É uma potência. Então, o que é que eles fizeram? Investimento em educação. A gente tem um gap de produtividade muito grande no Brasil. Então, quando a gente fala de produtividade, para você ser competitivo no mercado internacional, na economia globalizada, você tem que ter ganho de escala, você tem que produzir, enfim, tem todos esses requisitos que precisa ter. E a gente ficou parado na educação, né? Então, por isso que a gente continua sendo um país que exporta commodities. A gente não exporta nada que tenha um valor agregado, tecnologia. E o investimento em educação é um investimento de longuíssimo prazo. Para você formar uma pessoa bem, demora 20, 30 anos. Então, é aquela coisa que a gente meio que perdeu o bonde da história. Mas, para retomar isso, tem que começar já a fazer investimento, e hoje que a gente está vivendo na era da alta tecnologia, inteligência artificial, né? E tudo isso que reflete em todos os segmentos da economia, se o Brasil não acordar para esse fato e começar a investir maciçamente em educação, realmente a gente vai ficar para trás e vai ter gap de crescimento, né? Então, tem que ter um pensamento estratégico. Hoje nós somos bem posicionados no agronegócio, mas a gente tem que abrir outras frentes. Uma frente que eu acho importante, que o Brasil acho que já está começando a olhar e que deve investir, é a questão da energia limpa, né? O mundo todo necessita de energia, né? E aí o Brasil é um dos países que mais produz energia hidrelétrica, eólica, solar. Então, assim, é algo que a gente que trabalha em plano de fundo de pensão, porque a gente investe em infraestrutura, né? Como nosso investimento é de longo prazo, então a gente consegue fazer investimentos mais longos, com a expectativa de retorno mais lá na frente,
né? Mesmo tendo uma volatilidade de curto prazo, mas a gente sustenta essa volatilidade em prol de você ter uma rentabilidade que pague o nosso passivo. Então, a gente consegue esperar, diferente de um investidor de pessoa física, que é mais imediatista. Então, assim, esses investimentos de infraestrutura, em energia, né, aí vem muito a pauta do ESG, na questão ambiental, social, de governança, que é uma pauta que está aí de se escolher ativos que respeitem as diretrizes ambientais e de governança, né, corporativa. Então, tudo isso você consegue fomentar. Então, acho que o Brasil tem que olhar para isso, ser um país que olhe para algum negócio, mas também que olhe para essas questões de energia limpa, essa parte ambiental, que eu acho que seria o vetor de crescimento. Porque você não vai dar para, mesmo você estimulando a indústria, estimulando outros setores, hoje você ficou muito para trás. A não ser que você apareça algo disruptivo, né? Coisas novas, né? E aí, se fomentar startups, negócios, porque tem muita coisa nova que vai surgindo, né? E vai substituindo o velho de uma velocidade muito grande. Né? Veja bem, só para a última pincelada que eu queria dar aqui sobre esse tema do desenvolvimento, crescimento econômico e tal, para a gente botar aqui, você deve estar sabendo que está na ordem do dia a questão do trabalho da escala 6x1, que estão querendo mudar para 4x3. Rapaz, é passo para trás o tempo todo. De onde surgiu essa ideia de maluco? Que até o vice-presidente da República está apoiando, porque ele diz que tem no mundo inteiro. O Brasil não é igual ao mundo inteiro, e o mundo inteiro não é igual ao Brasil. Cada país tem sua especificidade. Essa justificativa, esse argumento pueril, que não explica nada, para dizer porque o tal país está fazendo bom. E a gente tem que ir na rabeira dos outros. Existem países desenvolvidos que são muito mais, digamos assim, ricos, né, do que o nosso Brasil e tal, que tem centenas, séculos e séculos de história, desenvolvimento, tal, que torna impossível você comparar uma coisa com outra. É porque lá se faz, não sei se lá se faz. Por exemplo, essa questão de você tornar a jornada de trabalho de 44 para 36 horas, se trabalhar 4 dias por semana e folgar 3. Está aí na ordem do dia. Todo mundo só está falando disso. Quer dizer, ninguém para pensar as consequências que isso vai resultar para o empreendedor, para o dono de uma empresa pequena, inclusive. Né? Todo tipo de emprego, como é que você vai solucionar isso? Quer dizer, você vai provocar demissões, você vai perder, o governo vai perder receita. Então, tem uma série de implicações, está se discutindo isso. Nos Estados Unidos, se trabalha 6 dias por semana. Não são 5, não. 6 dias por semana, se folga 1. Não todas as empresas, mas a maior parte é assim. Eu sei porque eu conheço lá. Já fui diversas vezes. O povo trabalha dia de sábado lá. Tem esse negócio de folgar dia de sábado. E aqui já se vai na contramão, né? Então, quer dizer, tudo isso só faz com que o país, ao invés de crescer, ele decresça. Ideias como essa, que naturalmente não vai passar no Congresso, né? Eu não acredito que isso passe. Mas só estou dando esse exemplo. Voltando aqui, eu queria fazer até aqui uma coisa que me suscitou, digamos, pensar até mais positivamente a partir dessa conversa entre a gente aqui sobre a Previdência Complementar, que é o que você falou no comecinho. A Previdência, no caso da Fabasa, né, deve ter outras também, tantas, sim, que aquela pessoa que está ingressando, está se tornando associada, participando da Previdência Complementar, ela é meio que educada para isso, porque o trabalhador não tem obrigação nenhuma de entender de fundos, de investimentos e tal, né? Então, vocês meio que fazem um trabalho até, não sei se eu posso dizer, educativo, pedagógico, o cara entender o que é aquilo lá, para ele participar sabendo do que ele está fazendo. Né? Porque, via de regra, o investidor comum tem um dinheiro a mais no banco, sistema bancário, o cara aloca lá um recurso dele naquele fundo tal, o gerente lá cuida, mas o gerente não explica nada para ele só vê lá o saldo no fim do mês. A gente nem sabe muito. E não sabe, não, a maioria não sabe, não entende de mercado financeiro. Então, na verdade,
E é meio assim mesmo, vocês tem esse processo mesmo de informação, de acompanhamento, tudo, para que não paire dúvida na cabeça do trabalhador? Temos sim. Inclusive, agora a gente está com um programa que a gente está viajando o estado inteiro, chamado Fabasa Mais Perto, né? Então, nesse programa, a gente tem ido em todas as unidades regionais da empresa. A Bahia é grande, né? A Bahia é do tamanho da França. E a gente leva uma pessoa da área de benefício, a nossa diretora de benefício, e a agente de investimentos. Lá, nessa apresentação, a gente faz fala do plano, como funciona, né, quais são os benefícios, e também fala, meio que presta conta, né? O que é que está fazendo com os investimentos da fundação, para que linha nós estamos indo, o que é que está fazendo, e mostra os resultados da fundação. Muito embora isso está também aberto no nosso site, né? A Fabasa tem um portal e lá a própria legislação determina isso. Então, todos os investimentos que a fundação faz está lá no site da entidade. Mas, obviamente, que é bem isso que você colocou. Nós não fomos educados para lidar com dinheiro. Educação financeira. É, educação financeira. Então, assim, eu me lembro, na minha escola eu não tive educação financeira. Acho que isso daí teria que ser uma matéria... Eu também acho, obrigatória. Obrigatória. Por quê? Independente você vai dizer, porque você está falando porque você é economista. Não. Todo mundo mexe com dinheiro. Todo mundo vai ter que mexer com dinheiro. Qualquer profissão, você vai ganhar dinheiro. É bom começar de pequenininho. Bom começar de pequeno. Então, você aprender a lidar com suas finanças é importantíssimo, né? Saber quanto você tem que guardar, quanto você tem que poupar, onde alocar, como alocar, pelo menos o básico. Não vou dizer que a pessoa vai ter uma expertise avançada, mas o básico ela tem que entender. Então, de uma certa forma, a gente tem que... E é um desafio a comunicação, né? Visando a educação financeira e previdenciária. Por quê? Numa empresa como a nossa, né, que tem quase 5 mil empregados, eu tenho do funcionário mais simples ao engenheiro com PhD. Tá certo? Então, eu tenho que harmonizar essa comunicação. Eu não posso fazer uma comunicação muito rasteira, mas também nem muito sofisticada, porque senão as pessoas não vão entender. Então, a gente tem que, às vezes, a gente tem que fazer algum trabalho mais focado para uma parte, para segmentado, mas a comunicação em geral, a gente tem que, a todo tempo, traduzir o que a gente está falando, para poder a maioria das pessoas entenderem. Então, a Fabasa, a gente está com esse programa e algumas ações que a gente vai fazer daqui para frente também para expandir bastante isso, essa disseminar. Recentemente eu estava num seminário internacional de previdência complementar e aí eu achei muito interessante que o representante da comunidade europeia estava falando que lá na comunidade europeia eles têm um problema sério de educação financeira e previdenciária. Aí eu estava com um colega do lado e falei assim, e nós? Se ele lá está com problema que precisa disseminar educação financeira e previdenciária, imagina no Brasil, que os índices de educação são bem abaixo dos europeus, né? Então, repare que é um desafio, realmente, é um desafio grande a gente fomentar isso, mas a gente faz um esforço de informar. Então, assim, qualquer pessoa, e aí é qualquer mesmo, não só os participantes e assistidos da fundação, mas também qualquer pessoa que está aqui assistindo o nosso bate-papo aqui, entra lá no Fabasa, @Fabasa, vai ver lá os investimentos, vai ver tudo. É bem transparente. E tem que ser transparente, realmente, né? Tem que mostrar que a gente faz um trabalho sério, como é que a gente faz a alocação. E uma das causas da pobreza, eu posso até dizer mundial, não só no Brasil, é a falta de conhecimento das pessoas sobre como administrar dinheiro, haveres monetários. Por exemplo, muita gente aí foi para a ruína, não só porque ganha pouco, é pobre e tal, tem muita gente de classe média, até classe média alta, que de repente ficou pobre ou ficou assim na rua da amargura, né, como se fala no popular, por falta de tato com aquilo que ganhou. Muito, muito comum é esse jogador de futebol, enfim, outros artistas, tal, ganharam muito dinheiro, tal, no auge, aí estão agora em pleno decadente, perderam tudo.
Quer dizer, o cara se acostuma com a condição tal, né, de sempre dinheiro entrando, então ele vai estourando. Não, isso vai durar a vida inteira. Só que isso aí pode ser somente uma fase da vida. Aí o cara acaba, né? Então, uma das ruínas financeiras também, aí já impacta o aspecto psicológico, problema de saúde também, né? É você não saber lidar com aquilo. Tá aí o exemplo das apostas. Tanta gente aí que está na pior, endividada, tá, sobretudo os que apostaram com o Bolsa Família. Você deve ter ouvido falar, né? Tem muita gente que recebia lá o Bolsa Família apostando, achando que ia ficar rico de uma hora para outra e tal. Isso é um problema social. Sim, é um problema do governo. Inclusive, saúde pública. Inclusive a Ambima, que é a Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Mercado de Capitais, eles fizeram um estudo, uma pesquisa recente, falando dessa questão do jogo, e tem muitos dos pesquisados diziam lá que encaravam o bet, né? A bet, que é a aposta esportiva, como um investimento, imagina. Que loucura. A cabeça das pessoas deturpada com essa questão. Eu acredito que o governo agora deve regular um pouco mais isso, né? Acho que houve um fechamento aí de bets. Eu acho que houve. Bastante. O governo apostou nisso, né? A bancada aí do governo, só que foi aprovado ano passado. Tá aí as consequências, né? Tá aí as consequências. E aí... Eu sou totalmente contra jogo. Eu acho que jogo é a ruína do ser humano. Eu me lembro que na década de 60, 70, no Rio e São Paulo, o turf era assim, um esporte favorito lá do povo de classe média para rico. O nego apostava, tanta gente que perdeu tudo em corrida de cavalo, velho. Porque realmente é uma coisa viciante mesmo. É como se você se viciasse em droga. Você não pode viver sem aquilo. Então, eu acho que isso é um problema também para o governo, né? Sim. Do ponto de vista de tudo que a gente está falando aqui, né, da economia. E essa questão que você colocou do planejamento, né? Tem a parte financeira, mas é o planejamento financeiro, mas é o planejamento de vida. De vida, A gente tem que se planejar. Olha, eu vou viver 90, 100 anos? Bom, vamos planejar. Eu vou trabalhar formalmente até quando? Depois, eu vou fazer o quê? Então, é uma coisa que a gente também procura fomentar. A gente tem um programa junto com a Embasa, que a gente fez e vai retomar agora, que é o programa de preparação para a aposentadoria. A gente pega aquelas pessoas que estão próximas a se aposentar. E aí é um trabalho multidisciplinar, né? Então, conversa com a pessoa. Porque muitas dessas pessoas estão se aposentando com 65 anos, mas estão plenas. E podem viver mais 30 anos. Então, essas pessoas vão fazer o quê? Vão para casa? Pessoas inteligentes, aí com formação. Abreviar a vida, né? Vai abreviar a vida. Aí vem a depressão, vem uma série de questões. Então, você tem que dar um sentido para a sua vida. Você tem que se preparar para a aposentadoria. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente consegue resolver o problema financeiro dela, mas a gente precisa ajudar também no problema psicológico. No sentido, olha, você trabalhou 30, 40 anos na empresa, deu sua contribuição e agora você vai desfrutar da sua vida. A parte financeira, a Fabasa já lhe ajudou, você já tem dinheiro aqui, já resolveu. Agora dê um sentido para a sua vida. Vá fazer alguma outra atividade. E aí, uma coisa que às vezes a gente se depara, tem gente que opta por colocar um negócio. Mas não se preparou para isso. E aí, às vezes, utiliza o dinheiro que amalhou na Previdência e perde tudo. Eu conheço um caso assim, a pessoa morreu. Aí, do Estado, mas é um pouco diferente. Quando teve aquele PDV, Plano de Demissão Voluntária, a pessoa pegou lá uma quantia expressiva, né? E entendeu que podia trabalhar com tal atividade sem ter nenhuma familiaridade com aquilo. Em pouco tempo, o dinheiro desapareceu e a pessoa morreu pouco tempo depois, 1, 2 anos depois, mas ficou completamente arrasada mesmo, na miséria. Mas sabe que é muito difícil, Hélio, uma pessoa... E era uma pessoa de nível superior. Sim. Não era uma pessoa de nível baixo, não. Quando você visitar Salvador, hospede-se no American Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade,
a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Você quer celebrar a excelência e dedicação de uma empresa que faz parte do universo contábil? A LJF tem um compromisso inabalável com a qualidade, oferecendo soluções inteligentes e um atendimento personalizado, focando em gerações de valores e lucratividade para os seus clientes. Mas Entende? geralmente é assim. O que acontece? O indivíduo que está, sobretudo essas pessoas, funcionários públicos, eles estão acostumados a todo mês receber aquele salário dele. Ponto. Ele está habituado a isso. Né? O mundo dos negócios, o mundo do empresário é muito instável, é sazonal, tem problema. Esse aí tem estabilidade, então ele não se preocupa. Ele não se preocupa, então ele vai, se aposenta e inventa de colocar um negócio sem o devido preparo. Eu não estou aqui criticando a pessoa que tem o seu sonho de montar o seu negócio, de empreender, não. Acho válido, acho importante, acho inclusive que o Brasil deve fomentar o empreendedorismo, realmente. Mas eu acredito que é o seguinte, você quer empreender, se prepare. É por isso que esse programa que a gente está junto com a empresa montando é nesse sentido. Assim, olha, você daqui a 3 anos vai se aposentar. Como é que você se vê? Eu quero empreender. Tá bom, você quer empreender, então tá na hora de você... Não é bom você fazer um curso específico. O Sebrae mesmo. É o melhor. Sebrae. Que tipo de negócio? Você já estudou isso? Já viu os riscos? Estudo de mercado. Isso. Faça uma coisa bem estudada. Agora, não se arvore a colocar achando que vai dar certo, porque tem sazonalidade. Você veja, teve um momento que nós tivemos a pandemia agora. Quantas pessoas quebraram? Quantas recuperações judiciais apareceram? Eu fiz uma entrevista, a última até mais recente, com um rapaz que fabrica cerveja artesanal. Eu estava falando para ele, você, por exemplo, quando começou, você mensurou as barreiras de entrada, porque todo negócio tem barreira para você entrar. Você fez estudo de mercado, se a pessoa não faz nada disso, é muita coragem, né, para botar dinheiro lá numa coisa que não quero dizer que vai dar errado, mas tem uma grande chance de dar errado. Sim. Tanto é que a estatística demonstra que 60% das empresas, isso é estatística do Sebrae, que são abertas, 60% fecham no primeiro ano. Né? Agora, eu vi uma entrevista de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, quando ele era vice-presidente de Barack Obama, né? Já no final do segundo mandato de Obama, que perguntaram a ele, eu estava até nos Estados Unidos, perguntaram a Biden o que ele ia fazer da vida dele, né, no futuro, porque ele já estava idoso naquela época, imagina agora. Aí ele disse assim, antes da pessoa se aposentar, ela precisa saber exatamente o que ela vai fazer no primeiro dia de aposentado, daí para frente. E não é no dia que você tem que pensar muito antes do que você vai fazer lá no primeiro dia de aposentado, porque é complicado. Você tem toda uma vida, né, no mercado laboral, certo? Aí, de repente, dali para frente você não vai fazer mais nada. Não, peraí, eu tenho que me preparar para isso, senão você pira, né? É verdade. Não é? E aí, então, eu acho que todo mundo vai pensar nisso. Outra questão que eu vejo, que é assim, Demerval, não sei se você concorda comigo, eu acho o seguinte, isso eu aprendi desde pequenininho, todo o dinheiro que eu amealhava, que alguém me dava, eu não gastava todo, eu guardava um pouquinho, 10%, fundo de reserva. E esse fundo de reserva sempre crescendo. Aí chega uma hora, você pode comprar uma bicicleta, entende? Quer dizer, é uma coisa bem elementar, né? Mas que funciona. Funciona. Então, você falou do servidor público. O servidor público tem lá o dinheirinho dele sagrado todo mês. Aí o cara vai lá e gasta tudo. Por que não guarda 10%? Porque quem ganha, vamos supor, 2 mil, não pode guardar R$200? Pode. Ou mesmo que seja 5%, R$100, guarde, vai guardando. Bote lá num investimento conservador e tal. E aí depois por exemplo, eu dou o exemplo do cigarro. A pessoa fuma a carteira de cigarro por dia, certo? Uma carteira de cigarro acho que custa R$20, não sei porque eu não fumo. Mas suponhamos que custe isso. No mês, quanto vai custar? Qual vai ser a sua despesa com tabaco,
R$600. Não é verdade? No ano, dá quanto isso? 7.200. 7.200. Mais uma correçãozinha lá, 8.000. Em 10 anos, você tem mais de R$100.000 no banco. Não é verdade? É verdade. É um exemplo singelo, até bobo, mas está aí, eu tenho mais de 100 mil. Quer dizer, a pessoa que tem mais de 100 mil, em 10 anos que ela não comprou cigarro, ela pode comprar um carro. Um carro bom até. Não é verdade? São exemplos primários. É por isso que a gente estimula muito que as pessoas façam o seu orçamento familiar e façam de uma maneira sistemática. Não adianta dizer eu faço. Você pega uma planilha, isso, coloca os seus gastos, porque às vezes você vai olhar lá, você gasta com muita bobagem. Sim. Né? Olha os seus gastos, estabeleça uma meta assim, olha, eu tenho, como você bem colocou, é bem isso daí. É 10%, é 20%. E você falou disso, me lembrei agora de um estudo feito por uma consultoria americana, que eles fizeram o seguinte cálculo, mediano, nos Estados Unidos e que se replica para o Brasil também. 18% seria o percentual ótimo que você guardaria, economizaria da sua renda durante 30 anos para você ter 60% da sua remuneração de salário quando você estivesse trabalhando. Então, assim, isso levando em consideração parâmetros de alocação e investimento bem conservadores, né? Para poder dizer assim, olha, não colocou muito no risco e tal, bem conservadores. Então, assim, 18%. Aí, assim, para quem está nos ouvindo aqui, às vezes a gente precisa de coisas mais tangíveis e concretas, diz assim, olha, reserve pelo menos 18%, você vai ter ali fruto dos seus rendimentos em torno de 60% da sua renda. Aí assim, 60%, mas você vai ter aí lá o INSS ainda, que vai complementar. Né? Então, isso já vai lhe ajudar. Se você puder colocar mais do que 18%, melhor ainda, ótimo. Sim. Melhor. Você vai ter... E outra, guardar dinheiro, pessoal, gente, é uma coisa... você está vendo ali, o ativo está ali à sua disposição. Se você tiver alguma emergência, você vai usar. O dinheiro é seu, você está vendo. E é muito interessante as pessoas que começam a fazer esse exercício e passam a ver que no decorrer do ano, porque quando você fala assim, você falou bem, o cara vai economizar R$20, R$200, R$300. Aí a pessoa fica meio cética, entendendo assim, se eu economizar R$300, como é que eu vou ter 100, 200 mil daqui a 10 anos? Porque não é comum as pessoas fazerem essa conta dos juros sobre os juros, da capitalização dos juros. Juros compostos. Os juros compostos. É uma maravilha os juros compostos. É fenomenal. E aí, quando a pessoa começa o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, ela começa a olhar assim, nossa, eu tenho esse recurso. É muito comum aqui na fundação, algumas pessoas, porque o que acontece? As pessoas colocam o recurso na entidade, mas a gente tem lá uma área restrita para ele, como se fosse de banco. Você consegue ver o seu extrato e a evolução dos seus investimentos, mês a mês. Você vê o extrato da sua vida toda lá. Né? E a gente sempre estimula, olha, entre lá, veja, acompanhe, porque a gente quer que as pessoas vejam o fruto do nosso trabalho, né? E vejam quanto de dinheiro ela tem. Mas as pessoas passam a olhar isso como já estão próximos a se aposentar. Recentemente uma pessoa esteve aqui e falou assim, nossa, deixa eu ver quanto é que eu tenho aí. Aí eu falei, você tem tanto? Eu falei assim, nossa, eu tenho esse dinheiro todo? Eu não imaginei que eu tivesse esse dinheiro todo. Quer dizer, ela não estava nem olhando. Né? Aí eu falei, não, isso aqui é o seu investimento. Todo mês você coloca aqui, a gente faz o investimento e esse aqui é o milagre dos juros sobre os juros. Ela falou assim, nossa, que maravilha. Aí ela falou assim, se eu não tivesse aderido à fundação, certamente eu não ia conseguir fazer esse investimento por conta própria. Não ia conseguir. Eu, na verdade, acho o seguinte, essa questão aí de você adotar essa prática aí, de guardar um pouquinho do seu dinheirinho todo mês, tem um efeito terapêutico também, psicológico. Sabe por quê? Você passa a ter menos tribulações. Você, quando vê o saldo que você tem no banco ali, que você está, do ponto de vista material, confortável, você tem uma saúde até melhor.
Diferentemente do cara que estoura o dinheiro todo, falou, pô, eu estou com saldo negativo, eu estou cheio de dívida. Esse cara tem dor de cabeça, não pensa em outra coisa. O trabalho ele faz com má qualidade, ele não desempenha bem o seu próprio ofício. Não é verdade? Então, é um conjunto de fatores que resultam nisso, saúde boa. Entendeu? Falamos de dinheiro, certo? E estamos falando de saúde também. Isso mesmo. Saúde mental, a própria saúde física mesmo, o cara cheio de problema, o cara tem dor de estômago, dor de cabeça, insônia e tal. Quer dizer, tudo na vida você tem que fazer convergir de forma positiva. E o dinheiro faz parte da sua vida. A gente vive num mundo que tudo é consumo, não é? Se você não comprar as coisas, você não sobrevive. Então a gente tem que lidar bem com isso. Não do ponto de vista de também, não, eu quero guardar metade do que eu ganho. Não precisa exagerar tanto, mas pense a longo prazo. É isso aí. A longo prazo, porque a idade vai passando, tal, daqui a pouco, 20 anos foram embora. Você já não tem mais 20, você tem 40. Daqui mais 20 você está com 60. Então eu acho que isso aí é uma coisa muito positiva. Eu sempre defendi a questão da educação financeira. E outra coisa, quando a gente fala isso, é bom exemplificar com números, porque tem pessoas que têm dificuldade de ter essa compreensão. Quando você fala de número, você dá os números, a pessoa, pô, é mesmo, eu vou ter isso aí em 10 anos, mais de 100 mil, guardando R$20 por dia, você vai ter sim. Agora tem que ser todo santo dia. Não pode esquecer. Se um dia você esquecer, no outro dia você, ao invés de 20, bota 40 lá na sua reserva. Você falou de número, é bom até, aqui falando de números, ontem até estava entrando na secretaria, tem uma secretaria de Previdência Complementar, os dados estão todos lá. Tem um relatório que eles, semestralmente, eles lançam, aí estavam colocando lá. As entidades fechadas de Previdência Complementar, que são os fundos de pensão, de 2015 até junho de 2024, elas tiveram uma rentabilidade de 160%, a média de 160% nesses 10 anos. O CDI foi 124%. Olha só o seu ganho. Repare. Então, assim, é um ganho importantíssimo. Muito. Isso eu estou dando um número para as pessoas perceberem que isso é real. Isso é real. Então, assim, não deixem para... Porque o apelo para o consumo é sempre muito maior do que o apelo para a poupança, né? Quando a gente fala de poupança no sentido econômico, né? De guardar o recurso. É o sistema capitalista, né? Que quer vender. Que quer vender e as pessoas precisam acordar para isso. E os pais têm que começar a fomentar essa sementinha, a plantar essa sementinha na cabeça dos seus filhos já desde pequeno. Desde pequeno. Cobrar das escolas, né? Tanto pública como particular, esse tipo de disciplina obrigatória, como a gente falou no início, para a gente não ter problemas da Previdência. Eu tenho muito receio dos próximos 20 anos, os idosos daqui a 20 anos. Como é que essas pessoas vão viver? Pode até não ter recurso. Né? Pode não ter recurso, vai ser um problema. Isso daí pode ser um problema social muito grande. Muito grande. Se a gente não parar para cuidar disso agora e não fomentar isso, os planos de previdência complementar, os fundos de pensão, estão buscando alternativas de fomento. Hoje em dia, os fundos de pensão estão criando planos de família. A gente até vai estudar essa possibilidade de ofertar isso para as famílias dos nossos participantes. Porque o que acontece? Os planos, as entidades fechadas de previdência complementar, que são vinculadas às empresas, elas só podem ofertar isso só para os empregados das empresas. Só que aí a legislação vem evoluindo e hoje já permite que a gente crie planos família. Porque isso já expande um pouco mais para os familiares que não têm esse plano de previdência complementar. Então isso ajuda, isso fomenta. O governo tem estimulado que as entidades façam isso. Então, mas eu acredito que ainda é preciso ter mais estímulo. É preciso, isso está sendo falado o tempo todo, porque isso, se não for cuidado, vai ser um problema. Vai ser um problema. Seríssimo, assim como problemas, planos de saúde, muito caro, cada vez mais caros, as pessoas vivendo mais, não vai ter condições de pagar plano de R$3.000, R$4.000.
todo mundo vai convergir para o SUS. O Estado vai ter condição de pagar isso, de arcar com isso. Uhum. Aí vem previdência, vem gastos com saúde, uma série de despesas que eu não sei se a gente vai ter uma economia tão pujante assim para poder sustentar todos esses gastos. Tá bom. Dermeval, vamos falar aqui agora diferença da Previdência Social oficial. Não, vantagens e benefícios da complementar. O que é que você poderia listar aí? Bom, o principal benefício, além... A melhor aposentadoria. Você vai ter uma melhor aposentadoria, mas você também tem um benefício fiscal. Sim. Dos 12% do imposto de renda. Então, vamos lá. Para a gente ser bem prático. Uma pessoa que ganha no ano R$100.000, né? Ela pode, se ela contribuir no ano R$12.000 na Previdência Complementar, que é o limite dos 12%, a base tributária dela, ao invés de ser 100 mil, vai ser 88 mil. Entendi. Então, assim, ela vai pagar menos imposto de renda. Então, faz todo sentido você fazer... O limite é 12%? 12%, 12%. Então, faz todo sentido, porque você colocar esses 12%, porque se você não colocar, você vai pagar de imposto. É verdade. Então, faz todo sentido. Então, você tem esse benefício fiscal. A grande maioria dos planos... Isso aí é para declaração simples? Para declaração completa. Completa. A simples não entra. Mas, geralmente, quem tem previdência complementar, faz a completa para ter esse benefício. Certo. Então, final de ano mesmo, muita gente começa a fazer aportes nas suas previdências complementares. A gente, inclusive, faz uma campanha. A gente reduz até um pouco o custeio administrativo no sentido de fomentar isso e tem dado muito certo. O pessoal coloca recurso no final de ano, que é mais ou menos quando a pessoa faz aquela conta e vê mais ou menos quanto é que ela vai ter que pagar de imposto no final do ano, já lá em março, né? Até novembro ela já sabe mais ou menos quanto é que ela teve de renda, né? E aí dá para fazer essa conta. Além disso, tem os benefícios de pecúlio, né? Às vezes a pessoa vem a falecer em determinada idade, além da reserva que ela guardou na fundação, tem um benefício também de pecúlio para os seus familiares. Esse do imposto de renda seria um benefício fiscal? Benefício fiscal. Esse é um benefício fiscal. Isso cabe tanto para as entidades fechadas de previdência complementar, para os fundos de pensão, como as abertas nos planos, nos PGBLs. Né? Nos VGBLs não entra. A BGBL tem outro benefício. Né? São outros benefícios, mas os PGBLs e os fundos de pensão têm. Agora, por que essa diferenciação de aberta para fechada? Bom, aberta em que sentido? É a nomenclatura. Aberta é porque é aberta a todos. A fechada é porque é restrita aos empregados da empresa. É por isso que, juridicamente, a legislação da Previdência deu essa nomenclatura. Entidades fechadas de previdência complementar, aquelas que são de empresas. Entidades abertas de previdência complementar são os planos que são comercializados pelos bancos, né, e pelas seguradoras. E vocês são Previc, né? Que fiscaliza? No caso, as abertas é a SUSEP. A SUSEP fiscaliza. No caso nosso, é a Previc. Por sinal, para quem não sabe, a Previdência Complementar ela é muito bem regulada. Muito bem regulada. Para quem tiver curiosidade de entrar lá no portal da Previc, vai ver. São muitas regras que as fundações têm que seguir, inclusive, que é muito importante, de qualificação dos seus dirigentes e gestores. Então, assim, para você ser dirigente de uma fundação, você tem que ter certificação da Anbima, do ICSS, da Ancor. Você tem que renovar essa certificação, você tem que estudar constantemente. Que é a gestão profissional. É gestão profissional. Então, tem que ter experiência na área onde você está atuando. Tudo isso, antes de um dirigente assumir, né, um fundo de pensão, ele tem que ser habilitado pela Previc. A depender dos casos, a Previc faz até entrevista antes. Aí você vai dizer assim, mas isso daí é para inglês ver? Não. Tem muitos casos que a Previc não habilita e a pessoa não assume.
Mesmo sendo certificada. Mesmo sendo certificado. Se ele entender que a pessoa não tem aquela expertise, que o cara vai fazer a entrevista. É porque isso exige não só o conhecimento, digamos, do assunto, mas também aquela empatia, aquela abertura, aquela relação humana também. Existem outros predicados que você não aprende no curso, né? Fazem parte do seu ethos social. E a certificação, se você for parar para olhar, a certificação ela é uma condição necessária, mas não é suficiente. Sim. Por quê? Você pode estudar para uma prova e passar. Mas você não tem experiência em administrar recurso. Não, e também lidar com o público. E lidar com o público. Eu acho que, fundamentalmente, a questão também é essa. A outra coisa que eu vi aqui, achei interessante, é a diversificação, né? Ativos diversificados. É uma vantagem para você minimizar seus riscos. Exatamente. A gente usa toda a técnica da gestão da carteira de investimentos, né? Carteiras diversificadas. Existe a fronteira eficiente Markowitz, né? Que a gente faz, a gente simula. Aí tem toda uma técnica, né? Então, assim, as políticas de investimento das entidades, elas são atualizadas anualmente. Sobretudo no país como o nosso, que ele é muito volátil e muda muito, né? Então, assim, os fundos de pensão de lá, os colegas de outros países, assim, nossa, é uma loucura trabalhar no Brasil, porque você trabalha num regime de juros muito alto, né? Uma bolsa muito volátil. Nos outros países, agora que os Estados Unidos teve uma taxa de juros elevada, mas se você for pegar o histórico, é muito estável, a economia é muito estável, então você consegue fazer um planejamento de investimento quinquenal. Aqui você faz até ele mais alongado, mas você tem que rever anualmente para ver se mudou o vetor. Então, a gente analisa o cenário macroeconômico, né? Aí, a partir desse cenário macroeconômico, do que a gente está visualizando, a gente começa a fazer as nossas projeções e simulações de portfólio para poder a gente atingir a nossa meta atuarial, que no nosso caso é a inflação mais 4. Então, e olhando sempre para o risco. Então, você tem que olhar, usa todas as ferramentas de risco que são dispostas, e isso a Fundação dispõe de plataformas, sistema para isso, e também, além das pessoas qualificadas, consultoria de investimento, a gente ouve o mercado, ouve todo mundo, chega num consenso, isso é debatido dentro de um comitê de investimento que existe, com pessoas também qualificadas. Depois do comitê de investimento, vai para a diretoria executiva. Aí, depois da diretoria executiva, vai para o conselho deliberativo. Então, repare que existem instâncias deliberativas para definir as estratégias de investimento da entidade. A partir dessas estratégias, a estratégia definida, a gente vai para as alocações. Houve qualquer mudança abrupta na economia, a gente senta, se reúne e faz as mexidas, as mudanças. Agora, esses comitês, eles têm poder de veto? Essas instâncias? Tem, sim. Tem. Cada instância tem um limite de alçada. Até se estabelecer um consenso. Exatamente. Então, por exemplo, qualquer investimento acima de 5% dos ativos da entidade tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Então, assim. E o Conselho Deliberativo é bem interessante a formação, né? O Conselho Deliberativo é formado por 6 pessoas. São 3 indicados pelo patrocinador, pela empresa que criou o plano, e 3 são eleitos pelos participantes. A cada 4 anos, há uma eleição no qual os associados, os participantes da entidade, da fundação, eles votam naquelas pessoas. Obviamente que essas pessoas têm que cumprir todas essas exigências de formação e de certificação que a Previc, que é o nosso órgão de fiscalização, exige. E o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o nosso regulador. Então, essas pessoas se candidatam e são votadas pelas pessoas. E tem um Conselho Fiscal ainda, que é presidido por um membro eleito. Então, assim, há uma fiscalização perene, não só dos órgãos reguladores, mas também dos participantes e da própria patrocinadora, em cima da diretoria, do que se está fazendo. Então, você tem reunião mensal com o Conselho Fiscal e Deliberativo para poder prestar conta disso.
a gente também coloca lá, e trimestralmente a gente também no nosso canal do YouTube presta conta às pessoas, olha, foi feito assim, assado, ó, esse mês foi muito bom, por isso, por aquilo, ó, esse mês não foi tão bom assim por causa disso, disso, o que é que a gente está fazendo para melhorar, o que é que não está. Então, há sempre uma prestação de contas perene. Isso daí é uma exigência da legislação, mas é um dever nosso de fazer. É o nosso dever fiduciário de cuidar e de também ser transparente com as pessoas. Você nunca fica na zona de conforto. Não. Você está o tempo todo atribulado. Agora, eu vi aqui uma vantagem, não tem come cotas. Não. Não tem. No caso, os fundos de pensão, eles têm uma imunidade tributária. Então, assim, a gente não paga. Agora, no momento que ele recebe o benefício, aí, obviamente, ele tem que oferecer à Receita a parte que lhe cabe. Mas no período de capitalização, por que tem isso? Porque os fundos de pensão, eles são entidades sem fins lucrativos, né? Diferentemente dos bancos e seguradoras, que têm fim lucrativo. A gente, não. Um fundo de pensão, uma entidade fechada de previdência complementar, ela foi criada para administrar o benefício de trabalhadores. Então, o patrocinador coloca uma parte, o participante coloca uma outra, a gente administra o recurso, cobra uma taxa de administração para administrar e todo o recurso é revertido para os planos. Agora, quando o beneficiário realiza ou retira esse recurso, ele paga o imposto de renda? Ele paga. Mas isso não é bitributação, não? Não, porque ele não pagou lá na capitalização. Não, mas eu digo o seguinte, o salário dele não foi tributado pelo imposto de renda? O salário, então, sim. Mas essa parte que ele... Veja bem, esse quinhão que ele colocou lá na previdência complementar, ele já veio, em sua origem, tributado pelo imposto de renda, descontado. Então, tudo bem, ele está colocando lá para esse bolo crescer, e lá na frente ele vai pagar, não dá no mesmo? Ele não está sendo tributado duas vezes? Não é a visão dos tributaristas, que não. Então, assim, se você for olhar, o benefício de INSS também é tributado. Sim. A gente tem que seguir a mesma linha. O que existe hoje... Porque imposto de renda hoje, ele já é a partir de 2 salários, né? Que desconta, não é isso? Isso. Que é uma coisa absurda, né? Quem ganha 2 salários já paga imposto de renda. Então, não sei. Agora, existe um benefício tributário, no caso da Previdência Complementar, que é a opção pelo regime. Você pode optar pelo regime progressivo ou regime regressivo. O que é isso? Eu sei. O regime progressivo é aquele que começa lá com 27,5% e vai até 15%, vai escalonando até 15%. O progressivo começa com 35% e para em 10%. Então, aquelas pessoas, sobretudo que investiram em plano de previdência complementar durante muitos anos, pode valer muito a pena optar pelo regime regressivo, porque ele usa... na hora que você vai resgatar o benefício, ele faz... o primeiro que entra, para quem é contador, vai entender isso. O primeiro que entra é o último que sai, né? Então, ele vai fazendo aquela conta. Então, o primeiro aporte que entra é o primeiro que sai. Então, fatalmente, se ele capitalizou durante muitos anos, que são 10 anos para você ter o benefício dos 10%, então, vale a pena para ele utilizar esse regime. E aí, quem opta pelo regime regressivo, na hora do ajuste, essa não entra no ajuste da declaração de imposto de renda. Agora, aí já é um benefício que a pessoa tem a mais. E isso agora, porque isso tinha sido definido em 2007, há muito tempo atrás, e esse ano o presidente Lula assinou uma lei que agora deu a oportunidade da pessoa optar novamente. Então, esse é um tema também
da escolha pelo regime progressivo e regressivo que está aí agora em voga. Agora, você falou no começo que o beneficiário ele pode repartir esses recursos por meses, por anos ou de uma vez só, tal. Isso é uma coisa bem diversificada, Isso. pelo que eu entendi. O fato de ter uma prevalência vamos supor, por uma renda mensal num número significativo de beneficiários, isso impacta do ponto de vista do montante em determinadas aplicações, determinadas alocações de recursos. Assim, impacta, sim. Que pode, digamos, diminuir a rentabilidade? Não, assim, o que é que a gente faz? Num fundo de Não previdência... seria prejudicial o cara tirar todo mês? No fundo de previdência complementar, mas aí é que tá. O objetivo é esse, né? O fundo de pensão existe para ter a fase da capitalização e a fase do benefício. Ele capitalizou para receber o benefício no final. Então, assim... Mas ele pode receber antes de se aposentar, né? Não. Só depois. Só depois. Tá. No caso isso nosso, que eu queria esclarecer. A regra é o seguinte. Entendi. Ele tem que estar aposentado e desligado da empresa. Tranquilo. E tem que estar desligado da empresa. Ele não pode receber antes. Nas abertas, tem essa flexibilidade. E ele tem duas aposentadorias, digamos, na prática? A oficial e a nossa, que é a complementar. Que é a complementar. Então, assim... O que é que acontece? O que é que vem acontecendo? Geralmente, as pessoas aqui, em média, diferem em 120 meses. Né? E porque, além disso, a FABASA ainda dá um benefício para o seu associado, que é fazer empréstimo. A gente faz empréstimo, a legislação permite. A gente empresta, o recurso, na verdade, é um benefício para a pessoa, mas é um investimento para a entidade. A gente consegue, a legislação diz o seguinte, você não pode emprestar abaixo do índice da meta atuarial ou do seu benchmark do plano, né, que é o índice de referência. Então, assim, e na maioria das vezes a gente consegue taxas mais baixas do que os bancos. Então, por exemplo, hoje, para você ter ideia, hoje a gente consegue fazer um empréstimo consignado em 48 meses a 0,99%. Então, isso a gente ajuda as pessoas a, por exemplo, se ela tem uma dívida cara fora, trazer para cá e repactuar isso. Ou a pessoa quer comprar um bem, muita gente, muito empregado nosso, né, reformar uma casa, então e a garantia é a própria reserva dele. Então, assim, é algo que faz com que ele consiga fazer um empréstimo com uma taxa melhor e conseguir atingir seu objetivo. Então, assim, na média, quando a pessoa se aposenta na FABASA, a média é essa, 120 meses. E a medida é bem interessante isso. Em anos que a rentabilidade são satisfatórias, no ano passado mesmo, 2023, a gente teve uma rentabilidade anual 13,89, bem acima do CDI. Muitos receberam o benefício mensal, resgataram suas cotas, e ficaram com o valor de dezembro de 2022 até um pouquinho mais, mesmo depois de ter resgatado as suas cotas. Aí muita gente repactua, que também você pode alongar isso, reduzir o prazo de diferimento, de parcelamento. Então, é muito flexível nesse sentido. O provento da Previdência Oficial, comparativamente com o da complementar, estão em equilíbrio ou tem distorções? Eu estou falando em termos de números, né? Como é que eles se situam? Vamos supor, o trabalhador da Embasa, da aposentadoria oficial, ele ganha, vamos supor, 3 mil. O da complementar tem uma equivalência com isso ou não? Ou isso não tem nada a ver um com o outro? No caso, depende do plano. Nós administramos 2 tipos de plano. Certo. O plano de benefício definido, que é um plano que hoje já está extinto, fechado, né? E hoje em dia as entidades o órgão regulador nem permite mais a abertura desses tipos de plano. Esses planos de benefício definido vincula 80%, no caso nosso, 80% somado ao INSS e o valor do salário da ativa. Aí ele tem um benefício perene a vida toda.
Já os planos de contribuição definida, que é a maior parte hoje que a Fabasa tem, 90% do nosso recurso é de plano de contribuição definida, cada um vai constituir a sua reserva. E aí, esse número fica mais difícil de eu te dar, porque vai depender muito da contribuição dele. Porque ele pode contribuir com 100%, com 70%, com 50%. Entende? Da possibilidade. Então, quanto mais ele contribuir, mais recurso ele vai ter. Né? Hoje, a média, você não a tem, média, não. O que acontece? A maioria, 80% contribui com 100% hoje na fundação. Então, o cidadão que contribui com 70%, ele juntando com o INSS, ele vai ter em média de 60%, 70% da renda dele da ativa. Ah, tá. Juntando com o INSS. Entendi. Ele vai ter mais ou menos uma base disso daí, em torno de 70%. Agora, fazendo o contraponto, as desvantagens. Eu sei que você vai falar que não tem nenhuma, mas eu vou citar algumas que eu pesquisei aqui. Baixo rendimento, depois você comenta uma por uma. Certo. Altas taxas cobradas, não acompanhar o mercado, existência de carência, não possui cobertura do FGV, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Tem procedência alguma dessas coisas que eu falei? Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Você quer celebrar a excelência e dedicação de uma empresa que faz parte do universo contábil? A LJF tem um compromisso inabalável com a qualidade, oferecendo soluções inteligentes e um atendimento personalizado, focando em gerações de valores e lucratividade para os seus clientes. Vamos lá, vamos por partes. Você falou, o fundo de pensão, isso aí é dado público. Engraçado que a gente, na nossa apresentação, que a gente faz aí pela Bahia toda, né, e a gente até tem lá no nosso canal do YouTube, a gente pegou os maiores planos de previdência abertos dos bancos. Os maiores bancos. Né? Não vou nominar, todo mundo sabe quais são os maiores bancos. Né? Que o mercado no Brasil é bem concentrado. É bem restrito. É bem restrito. A gente pegou os planos desses bancos com maiores patrimônios e fizemos um recorte de investimento dos últimos 10 anos dele e comparamos com a rentabilidade da Fabasa. A nossa ganha de todos. Ganha de todos. Isso quem quiser olhar, é só olhar no site da Fundação que vai ver. Isso não é só um privilégio da Fabasa. Os fundos de pensão todos têm uma rentabilidade melhor do que o das abertas. Aí você vai me perguntar, por que isso? Porque os fundos de pensão conseguem fazer investimento em longo prazo e as abertas não conseguem. Porque as abertas têm que dar liquidez ao cliente. Então, o fato dele se aposentar, dele só poder resgatar ou usar o recurso depois que ele se aposenta ou se desliga da empresa e se aposenta, permite que a gente planeje esse investimento e faça investimento de longo prazo e tenha um retorno extraordinário. Já as abertas, por conta de ela ter que dar liquidez ao investidor dela, ela geralmente faz investimento de curtíssimo prazo. E aí não consegue ter ganhos extraordinários. Por isso que a rentabilidade nossa é maior. Não? 95% dos benefícios da previdência complementar são pagos pelas fechadas e não pelas abertas. É interessante isso. Você colocou... Altas taxas. As taxas. As taxas nossas não são maiores do que os bancos. Os bancos geralmente cobram o quê? 2%, 3%. Para quem é de segmentos private bank e tal. Em média, você fizer a conta da despesa de uma fundação, no caso nosso, em relação ao patrimônio, gira em torno de 0,60%,
Então é bem abaixo. É bem abaixo. Geralmente é 1%, né? Que eles cobram. Isso para quem são bons clientes, clientes que têm uma renda maior, né? Para quem tem rendas menores, eles enquadram em outros segmentos, consequentemente com taxas de administração maiores. A questão do fundo garantidor de crédito. Os fundos de previdência, eles não entram porque eles não são fundos de investimento, né? E o fundo garantidor de crédito, ele garante o quê? 250 mil reais por instituição financeira, né? Mas o que acontece? Qual é a garantia que você tem? O seu recurso está lá, está sendo fiscalizado, auditado pela empresa que você trabalha, auditado pela Previc, né? E você acompanha esse recurso mensalmente. Você acompanha esse recurso mensalmente, né? Então, e tem sua representatividade nos conselhos. Então, há uma fiscalização direta de quem investe. Num banco, por exemplo, um cotista de um banco não tem um representante no conselho da instituição financeira. No fundo de pensão ele tem. Você tem um? Não, tem 3. No conselho deliberativo. Não, eu digo, e 2 no conselho fiscal. De 4. Mas são trabalhadores? São empregados da empresa. Da Embasa. São empregados da Embasa. E qualquer participante... E tem eleição? Tem eleição também? Tem eleição. O mandato é 4 anos? O mandato, no nosso caso, o mandato da diretoria é de 3 anos. 3 anos. E o mandato do conselho de 4 anos. Tá. De 4 anos. Então, é assim. É para que não haja equivalência também, né? Isso. Agora, e a questão da carência? É fato isso? Que existe carência? Na verdade, a carência que tem é do tempo para você resgatar o recurso, você tem que sair da empresa. Se você sai da empresa, por exemplo, quando você sai da empresa e muda de empresa, você pode portar para aquela outra empresa a sua reserva. Não tem problema. O seu recurso ele é portado. A Embasa é uma empresa de economia mista. De economia mista, Agora, o que acontece? Então o funcionário não tem estabilidade? Tem estabilidade. Tem estabilidade. Mesmo sendo mista? Mesmo sendo mista. Quer dizer, tem as regras, pode ser demitido, mas para ser demitido tem que passar por um processo de inquérito, administrativo, é bem mais... bem mais pública do que mista. Para a pessoa ser demitida numa empresa de economia mista, ela tem que fazer realmente muita bobagem. Besteira. Eu sei disso. Tem que fazer muita bobagem. Não é o caso, o trabalhador é bem engajado, né? Demerval, vamos lá um pouquinho. Produtos e planos. Você já falou como é que funciona. Critério de adesão, é espontâneo mesmo? É espontâneo. Na verdade, aquelas pessoas que se tornam empregados da empresa, elas podem aderir ao plano a qualquer tempo. A gente dá todo o suporte para fazer as inscrições. Hoje em dia é tudo muito fácil, muito eletrônico, né? Tem as assinaturas eletrônicas, a pessoa faz a adesão, declara quais são seus beneficiários, e aí, a partir daí, o setor de pessoal da empresa faz o recolhimento e repassa para a Fabasa. Tá bom. A Previdência complementar no contexto atual. Você já falou um pouquinho sobre isso. Reformas da Previdência, planejar e aposentadoria. Acho que a gente já falou, né? Você quer alinhar alguma coisa a mais? Você acha que não, né? Reforma da Previdência é isso que a gente está vendo aí. Fundamentalmente, a questão está vinculada com a receita e com a expectativa de vida e com o período laboral, né? São itens que têm que se cruzar e tem que ter uma definição lógica para que haja a própria sustentação do sistema, né? Exatamente. Existe a ciência atuarial, né? Os atuários, bonito, né? Eles tem as tábuas atuariais. Atuarial seria atualização? É nesse sentido ou não? Não, a ciência atuarial, ela culmina muito a estatística, né? Ela faz a questão atuarial, tem a ver com a atualização e com a projeção de vida das pessoas, no caso de fundo de pensão, mas a ciência atuarial atua também muito no ramo segurador, né? Para dimensionar risco, uma série de coisas. Do jeito que nós estamos vendo a Previdência, essas pequenas reformas têm que ser quase que anuais, né? Porque a dinâmica da vida é tão grande que esse sistema ele não se sustenta nem a médio prazo, né?
Você tem que retroalimentar o sistema. O problema é que, politicamente, Mas tá é vinculado com a difícil você economia. fazer a reforma. A economia. Você fazer a reforma anual disso, porque é muito sensível. Se você né? não planeja a economia como um todo, isso aqui você não pode planejar, porque isso aqui depende da economia, do resultado da economia, né? Na verdade, tem que se fazer um pacto com a sociedade, né? Porque é aquilo que a gente estava colocando agora, das discussões, as grandes discussões que tem no Brasil. Às vezes as discussões são muito rasas. E é preciso trazer isso para o Congresso Nacional. Quem participa disso, né? Pois é. Via de regra, você tem grupos corporativos. Aí fica complicado você convergir. Porque cada um quer o seu quinhão. Ninguém abre mão de nada. Aí fica complicado isso mesmo, né? Mas, enfim, desafios e perspectivas futuras. Maiores desafios aí na sua área. O maior desafio é conscientizar as pessoas no sentido de que a previdência complementar ela é essencial para a vida, né, delas no futuro, para garantir vamos dizer assim, uma velhice digna, para você conseguir pagar as suas despesas, mas não só pagar despesas, também desfrutar, viajar, conhecer coisas novas, né? Realizar sonhos que não conseguiu realizar na época da ativa. Então, assim, o grande desafio é esse, a gente colocar essa semente na cabeça das pessoas, da importância. Não é importante só comprar o iPhone mais novo, é importante você também reservar um recurso pensando lá na frente, pensando que você não vai ter aquela mesma gana de trabalho com 70 anos, que você vai ter que guardar algum dinheiro para poder você desfrutar o seu resto da vida, até porque nós somos finitos. A gente não costuma muito falar disso, as pessoas não gostam muito de falar da morte, né? Mas é certa. Mas a gente pode falar da impermanência, que é a mesma coisa, com a palavra mais sofisticada mais rebuscada. Mais leve, né? É verdade. Quem fala muito são os budistas. O budista não fala em morte, ele fala da impermanência. Aí você desenvolve o que é isso, tal. É a mesma coisa que você falou com outro sentido, né? Expectativas e projeções, você acabou de falar. Você não é conselheiro, mas aqui eu vou lhe pedir quais são os conselhos. Se conselho fosse bom, a gente vendia, né? A gente vende, Hoje em dia tem uns cursos de conselheiros, não, né? E outra coisa, e na vida familiar, às vezes você se mete para dar um conselho, acaba sobrando para você. E a pessoa te responsabiliza. Olha, o culpado foi ele. O cara que só falou uma coisinha pequena é o grande culpado da história. Bom, é isso, né? Dicas para o público, conselhos, analisar os planos, benefícios e regras. É o que você falou, né? Analisar. O pensar, conselho, eu acho que o conselho. Discutir com a família. Exatamente. Um conselho que eu dou, que aí esse é bom para todo mundo, é assim: vamos olhar para a nossa vida e aí não vamos pensar, porque eu tenho 50 anos, já passou. Não, vamos lá. Perder um tempo, mas ainda dá para juntar alguma coisa. Se você. Aquele número mágico de 18% da renda, se você demorou um pouco mais, vai virar 30%. Né? Guarde. Cuide das suas crianças, dos seus filhos, já fomente essa ideia na cabeça deles, porque se a gente já está vivendo 100 anos agora, eles vão viver mais, 110, 120, não sei. Isso pode acontecer. Então, essa consciência tem que estar presente na cabeça dessas pessoas. Vamos controlar os nossos gastos. A gente estava falando do governo controlar os gastos para a economia ficar saudável, mas a gente também tem que controlar os nossos gastos na pessoa física. Né? Saber, agora está chegando a época natalina, né? O apelo para o consumo é imenso. Não estou dizendo que a gente não vai comprar os nossos presentes, não vai comprar as nossas coisas, até porque a gente recebe um pouco, quem é assalariado recebe 13º, essa coisa toda, mas lembre também de reservar alguma coisa para o seu futuro. Isso é muito importante. Porque não espere que o governo vai subsistir isso. Né? A pesquisa recente da Ambima faz essa pergunta às pessoas e as pessoas dizem o seguinte: não, quando me aposentar eu vou receber o dinheiro do INSS. Olha a expectativa das pessoas. Só que a gente está vendo
várias discussões nesse sentido da insolvência para cobrir a previdência oficial. Então, a gente está assistindo isso diariamente no noticiário, mas não está tomando providência na pessoa física, independente, porque tem muito aquela coisa, de ficar esperando muito o que o governo vai fazer. A gente também tem condição de fazer. Sobretudo aquelas pessoas que trabalham na informalidade. E aí tem que ter uma disciplina maior ainda nesse sentido, porque a vida é feita de altos e baixos. Então, o conselho é esse: seja responsável com suas finanças, cuide da sua saúde, né? E quando você amealhar o seu recurso, desfrute a vida. E sempre tenha um plano pós-carreira, né? Eu deixei de trabalhar numa empresa, vou desacelerar, eu tenho que ter alguma atividade, um hobby, né? Uma atividade voluntária, que não tome muito seu tempo, se você não quiser que tome muito seu tempo, mas pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, faça alguma coisa, né? Ou estude, volte a estudar, faça um curso, faça uma graduação, faça uma pós-graduação. A gente tem que estar sempre atualizado. Eu acho que isso é que é importante. Eu acho também o seguinte, Dermeval, uma pessoa que se aposenta com 60 anos de idade, 65, ela pode muito bem arrumar outro emprego. Sim. Por quê? Porque ela sabe trabalhar, tem toda a experiência de vida, via de regra, uma pessoa mais tranquila, Isso. uma pessoa que, pelo fato de ter vivido mais, sabe muito mais. O exemplo que eu dou, eu já cansei de ver isso, você vai numa loja, num shopping qualquer da cidade, você tem aqueles vendedores jovenzinhos, meninos e meninas, que não lhe dão muita atenção, estão lá apenas para te empurrar aquilo. Não todos, lógico, eu estou falando de muitos, né? Acho até que a maioria que nem sabe porque está ali passando uma chuva, porque estão pretendendo algo mais. Quando você vai numa loja com uma pessoa mais, a faixa etária mais elevada, 40, 50, a pessoa lhe dá mais atenção, ela fala sobre o produto para você, lhe dá explicação, tal. Por que não aproveitar essa mão de obra? Por que o Brasil ele pretere tanto as pessoas idosas, né, em favor das mais jovens? Porque nos Estados Unidos mesmo, eu já vi também, na Europa também, supermercado com caixa de pessoas de 50 anos, 60, tanto homens como mulheres. Nos parques da Disney tem aquelas pessoas também, mais idosas, os monitores mais idosos. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Agora, a questão que você mencionou aí da informalidade, a gente está perto aqui próximo, né, em cima de uma área em que existe uma proliferação de camelôs aqui, que ganham muito mais do que se estivessem empregados na empresa, que ganhariam um salário mínimo. Verdade. Não mais do que isso, porque não estudaram, não têm conhecimento nenhum, muitas vezes não tem um certo refinamento, né, que eu chamo de educação. A educação assim, formal, né? Exatamente. Mas tem um tino comercial, né? Então... Tem vários casos que eu conheço aqui de pessoas que não têm licença da prefeitura, trabalham na informalidade total e, no entanto, o IBGE desconhece esse segmento, né? Porque o IBGE diz que o cara é camelô e está trabalhando, quer dizer, não está desempregado, mas pode ser que muita gente esteja camelô por 1 mês, 2, 3, enfim, é um mercado paralelo, né? Então, essas pessoas ganham mais, ganham 3, 4, 5 mil. Em São Paulo, o entregador de comida, que os motoqueiros lá, eu tenho um sobrinho que mora ali, me diz que o pessoal ganha 9, 10 mil reais, porque eles têm empresas grandes que remuneram mais, então os caras se matam a trabalhar por dia, né, se expõem a risco de atropelamento, né, porque morre muito motoqueiro no Brasil por imprudência também, verdade. Né, mas eles ganham muito mais, então eles preferem isso, só que eles esquecem que o tempo está passando e a idade vem chegando, e aí? Quer dizer, isso aí também faz com que as pessoas fiquem reféns de uma situação que elas não sabem como enfrentar, porque nem todas estão dispostas a sair daquela vida e construir o seu próprio negócio. Sabe lá como, cada um vai definir como quer. Então, a maioria fica refém, fica presa de um sistema que enclausura a população, né? Enclausura no sentido de aprisionar mesmo. Então, a gente tem essa realidade, que é uma realidade que, infelizmente, tende a crescer, ou pelo menos está crescendo no nosso tempo atual. Daqui a 50, 100 anos, não sei como é que vai estar.
Eu não sei. O passado eu sei como é que foi. O passado, apesar do Brasil ser um país que era pobre também, né? Digamos assim, com exceção de algumas regiões, que o Brasil sempre teve um desenvolvimento atípico, né? Nós temos assim regiões prósperas e regiões completamente desassistidas. Então, mas de qualquer forma, era uma época que não havia desemprego, entende? Era uma época que tinha emprego. Mas aí essas deformações todas foram se acentuando ao longo das décadas, né? Sobretudo depois do fim do regime militar. Eu acho que a euforia tomou conta dos políticos, os políticos começaram a achar que tudo podiam, enfim, aí veio aquele assistencialismo tão nefasto, que cada vez se reproduz mais, aquela coisa de você ter uma população que ela não precisa estudar, porque ela vota em determinados políticos. Infelizmente, tudo isso entrava o nosso país. É contra isso que a gente tem que lutar, né? Mas, enfim, é só uma questão de ponto de vista. Né? Mas assim, essa questão é importantíssima, porque a gente tem que estar atento ao discurso e olhar. É bem o que você colocou. A pessoa com pouco estudo está na formalidade, mas está ganhando 5 mil. Se ele tivesse no emprego formal, estava ganhando um salário mínimo num regime dele. Hoje, que a gente fala assim, o empreendedorismo, né, é um termo muito utilizado hoje, né? E a gente sempre utilizou no passado para grandes empreendedores, pessoas que colocam grandes negócios e geram bastante emprego. Mas a pessoa, uma mulher na periferia, sim, que coloca o seu salão de beleza e emprega, ela faz o cabelo, emprega 2 manicures, ela está fazendo a economia girar e ela ganha mais do que se ela tivesse um emprego formal. E tem um outro detalhe também, é a questão da autoestima dela, sim, no sentido de assim, olha, esse é meu negócio. Porque tem essa questão ela humana, ela se orgulha disso. Então, assim, eu vejo que, de repente, a política de governo, ela pode se direcionar um pouco para, vamos dizer assim, financiar pequenos negócios, uma coisa que na Índia, o Banco do Povo, você financia pequenos negócios e o índice de inadimplência lá se mostrou muito baixíssimo. 3%. É baixíssimo. 3%. Né? Você fomenta a autoestima da pessoa, mas também você vai gerar pequenos empregos, mas num volume maior. Então, de repente, essa substituição, porque também as grandes empresas, elas também não têm condição de absorver muita gente, porque nós estamos vivendo na robotização, inteligência artificial. Então, os trabalhos repetitivos que requer menor, vamos dizer assim, menor especialização de pessoas, o robô vai fazer. Então, a gente tem que fomentar muito a economia dos serviços para poder absorver essa massa de pessoas, de trabalhadores na economia. Porque senão a gente vai ter um grande problema social também. Eu acho que é por aí mesmo. E tem um outro dado. 80% dos empregos do Brasil são gerados por pequenos empreendedores. Empresas pequenas que têm 2, 3 empregados, 4, 5, não passa disso. 80% da mão de obra é empregada nas pequenas empresas. Né? Claro que uma indústria dessa de automóveis na Bahia fomenta, é bom. Você tem que trabalhar com várias frentes, mas a gente não pode deixar de lado a ideia dos pequenos empreendedores, e isso, as pessoas hoje valorizam muito isso. O seu negócio, a pessoa abre sua continha no Instagram, já vende online, um negócio, é um mercado absurdo. E tem também a questão da cadeia produtiva, que é um negócio muito importante na economia. Muita gente que tem os mercadinhos de bairro, eles têm fornecedores da própria cidade que fornecem produtos para eles. Então, isso é importante também. Não é de sua época, eu creio, a Cidade Baixa já foi o polo industrial de Salvador. A Cidade Baixa hoje não tem uma fábrica. Tinha fábrica de chocolate. Tinha tudo, Souza Cruz, Schadler. Fábrica de tecidos, né? Têxtil, exatamente. Então, ali tinha várias indústrias têxteis. Tinha uma indústria de óleo de mamona, deixa eu ver o que mais que tinha, sabão, tem várias. E tudo começou, já contei essa história em outro programa, tudo começou porque um determinado radialista e apresentador de televisão aqui, lá dos anos 80,
recebeu uma denúncia lá dos moradores do Uruguai que a Stadler estava poluindo o ambiente. E, de fato, estava. Aquele cheiro de chocolate e tal. E que aquilo lá ocasionava infecções respiratórias, assim, né? As pessoas tinham sinusite, tal e tal. E esse cara começou a desenvolver uma campanha negativa contra a fábrica de uma virulência que você não faz ideia. Ele falava quase que todo dia nos programas dele sobre essa fábrica, o malefício que ela fazia. E aí, isso tomou uma proporção muito grande. A empresa ela investiu muito dinheiro em filtros para atenuar a poluição, né? E diminuiu substantivamente. Mas o cara ele já tinha começado a campanha para fechar a fábrica. E ele não podia voltar atrás. E ele tanto fez, que, como isso virou um caso até meio que nacional, né? Ou pelo menos regional, uma prefeitura de Ilhéus ofereceu incentivos fiscais à Stadler. A Stadler fechou as portas e foi para Ilhéus. E deixou 500 empregados na Rua da Amargura. Lá todos da Cidade Baixa. E aí como é que fica? Aí quando o nego se deu, falou, mas poxa, e muitos funcionários também contribuíam, né, com essa campanha difamatória desse jornalista. Aí, e agora eu faço o quê? Estou desempregado, é aquela velha história. O cachorro, quando corre atrás do carro, você deve ver, o carro está na rua, o carro está correndo. Quando o carro para, o cachorro não sabe o que faz. Não sabe fazer. E agora eu faço o quê? Mas essa é uma história verídica. A partir daí, as outras indústrias começaram a fechar também. A Souza Cruz era ali no Largo da Boa Viagem, um prédio grande que tem lá essas empresas de call center, parece que é hoje. E ali na Eugênio Taquínio, ali tudo era indústria têxtil, assim, de ponta a ponta, perto do abrigo Dom Pedro II. Sim, sim. Entendeu? Então, acabou, Salvador não tem uma fábrica. Agora, por que isso? Quer dizer, uma política completamente equivocada do governo do Estado e da prefeitura, que ficaram sentados vendo aquela situação, porque eu acho que o Estado, o governo estadual, municipal, ele tem que fomentar também trabalho, emprego. Tem que fomentar, tem que regular, tem que sentar para conversar, trazer essa situação. Existe uma Secretaria do Trabalho em Salvador que não serve para nada. É só um cabide de emprego. Entende? Então, quer dizer, como é que tudo isso aconteceu, né? Por omissão do Estado, ou do governo, pelo menos. Entendeu? Então, eu acho que isso só faz fazer com que a população, boa parte dela, fique descrendo cada vez mais de governo, né? E acabe ficando alheia e está procurando suas próprias soluções. Você vê que na campanha da Prefeitura de São Paulo teve 2 candidatos. Um falava o tempo todo em geração de emprego nas comunidades, que foi o Pablo Marçal, falando, porque ele é adepto do empreendedorismo, bateu, falou, não foi para o segundo turno. O outro candidato que foi para o segundo turno copiou o discurso dele no segundo turno, mas não ganhou a eleição, entendeu? Porque já era tarde demais. Essa questão, a questão da educação financeira, acho fundamental isso, velho, fundamental, entendeu? Porque as pessoas, elas precisam fazer o melhor de si na vida. E passa por isso também, se planejar, se programar. Isso é importantíssimo. Para ter uma vida minimamente decente e não uma vida de desespero. Poxa, eu estou aqui, não sei como pagar meus boletos e tal e tal. Eu acho que faz parte, né? Enfim, mas eu acho que o crescimento individual, ele realmente proporciona o crescimento coletivo de uma sociedade. O que eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais isso, e fazendo boas ações, né? Com certeza. Em termos humanitários. O nosso trabalho, o trabalho que a gente desempenha aí é um trabalho gratificante. Que assim, o pessoal fala, você trabalha no mercado financeiro, porque a gente investe o dinheiro assim. Eu digo assim, mas ele tem um propósito, né? Às vezes eu chego no shopping aqui próximo e encontro as pessoas que recebem o benefício de aposentadoria da Fabasa. Podendo frequentar o shopping. Eu sou recebido com alegria. Né? Essa semana eu estava no shopping, encontrei um colega, né? E que já está aposentado com a esposa. Aí ele chega aqui é o presidente da Fabasa, é onde a gente recebe o dinheiro e usa para viajar, para passear e tal. Aí ela, que prazer em conhecer, aquela coisa
que você sente que o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, traz uma solvência para uma família, traz uma alegria, quer dizer, você ser recebido com um sorriso traz uma responsabilidade, a responsabilidade é imensa, né? Porque é aquela coisa, né? Você não pode errar muito, não pode errar, porque se você errar, você atrapalha e te paga benefício a 1.000 pessoas hoje. Então, somos 5.000, pagamos a 1.000 pessoas, então são 1.000 famílias que dependem desse recurso hoje, né? Já usufruindo. Então, assim, é muito gratificante. Eu fico muito feliz quando eu encontro as pessoas e recebo, e tenho recebido sempre com alegria, né? Sempre com satisfação. Agora, né? Essa questão, Dermeval, de administrar o patrimônio é uma coisa assim que não é para qualquer um. Você tem que ser um abnegado nisso. Tá? E eu acho isso uma coisa muito honrosa. É um pouco parecida com a história desse prédio que você sabe, né? Do hotel também e tal, que estavam aí abandonados e tal, enfim. E a gente conseguiu obter isso, né? E com muito orgulho e muita satisfação. E é bom quando as pessoas, né? Elas reconhecem isso. É muito bom. Eu compartilho totalmente com o que você falou, porque é meu caso também, de uma certa medida, né? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, viu? E nós estamos aqui para colocar o nosso conhecimento à disposição de quem não tem, não querendo ser imodesto, não é isso, né? Porque é o papel de cada um aqui na Terra, né? Nosso papel social, né? Social e humano, né? Pois é, eu acho que é isso mesmo. A gente não pode aprisionar conhecimento, a gente tem que passar adiante. Eu sei que tem gente que não vai absorver, mas o importante é quem absorva, né? Mas pelo menos desperta, inspira. Chama atenção. Né? Fala, pô, será que isso é isso mesmo e tal? Aí, de repente, o cara vai lá pesquisar, vai procurar saber melhor e acaba se convencendo, né? É isso aí. Tá bom, o que mais você quer falar, Dermeval? Eu sempre pergunto assim, eu não lhe perguntei o que você gostaria de falar sobre o tema. Eu acho que você perguntou tudo, você perguntou os principais tópicos, os principais temas, né? A gente começou a falar dos grandes temas e até a questão mais específica, né? Da Previdência Complementar. Eu acho que a gente, nesse bate-papo aqui, né? Bate-papo que a gente vai conversando, o tempo vai passando, a gente nem sente, mas a gente conseguiu conversar bastante sobre o tema. Eu acredito que se surgir qualquer questão, né? Dos espectadores, dos ouvintes aí, e a gente está sempre à disposição para trazer, para dirimir as dúvidas. A gente está sempre aberto. Esse papel social que você colocou é importantíssimo. Até porque, acima de tudo, eu sou funcionário da Embasa, né? Eu sou um servidor público, então eu tenho esse dever também com a sociedade da qual eu convivo. Então, eu fico também muito feliz em estar aqui com você, batendo papo sobre Previdência Complementar, que é um tema que as pessoas não conversam muito, as pessoas não entendem muito, não conhecem muito, né? Não sabe o que como é que funciona, por que tem que fazer, porque às vezes, no caso dos bancos, os bancos oferecem às pessoas muito mais para bater uma meta do que para explicar exatamente o que é aquilo, o que é o produto. O banco tem que ter lucro. Tem que ter lucro, né? Então, mas é importante, né? Meta. E tem que bater meta, né? E às vezes a pessoa fica com medo, ele está me oferecendo isso que ele quer que eu bata uma meta, e às vezes está oferecendo até uma coisa que é boa para aquela pessoa, né? Então a gente fica muito feliz. Tá bom, eu gostei muito do papo. Que eu disse, né? Exemplos numéricos ajudam a compreender melhor aquilo que está sendo exposto. E você falou de números, eu também falei alguma coisa, porque é sempre ilustrativo, né? Você falar de resultado, de número, estatística, enfim. É verdade. Tá bom? Tá bom. Agradeço muito e vamos ver, numa próxima oportunidade a gente retoma esse assunto, se tiver algo de novo assim, tá bom? Tá obrigado certo. Mesmo. Eu que agradeço, tá muito obrigado. Obrigado. Grande abraço. Outro. E para vocês que estiveram conosco até agora, espero que tenham gostado e até a próxima edição do nosso 11 Cast.